If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something. Imagine um país que lidera todos os rankings de felicidade, mas parece uma fábula congelada, um lugar onde 188 mil lagos se misturam a mais de 170 mil ilhas e a rotina segue o ritmo dos seus próprios habitantes sem correria, sem sufoco. Estamos falando da Finlândia, um paraíso nórdico, onde os olhos acalmam ao ver florestas extensas, pinheiros infindáveis e o silêncio só é quebrado pelas auroras boreais. E há quem diga que lá vivem algumas das mulheres mais belas e discretas do norte da Europa, com aquele visual honesto, natural, que impressiona sem esforço. Mas a pergunta que não sai da cabeça de muita gente é: será que brasileiros são bem recebidos por lá? Dá para viver nesse país gelado, com qualidade de vida de primeiro mundo? E o mais importante, vale a pena mesmo? Você vai descobrir tudo isso até o fim desse vídeo. Já deixa o like se você curte esse estilo documental que quebra o senso comum. Esse conteúdo é polêmico e seu apoio com um like e comentário é o que faz acontecer. Na Finlândia, o que impressiona primeiro é o silêncio e depois o olhar. As mulheres por lá têm um estilo que pode parecer distante à primeira vista, mas logo chama a atenção de quem observa com calma. Elas não exageram na maquiagem, raramente usam roupas chamativas e andam pelas ruas como se não precisassem provar nada para ninguém. A beleza é fria como o clima, mas não no mau sentido. São traços delicados, pele clara, cabelos loiros ou acinzentados, olhos que variam do azul profundo ao verde claro. Não é o tipo de beleza que grita, é aquela que você lembra dias depois, porque tem presença e autenticidade. Outro detalhe curioso: elas falam baixo, evitam contato visual excessivo com desconhecidos e têm uma postura mais introspectiva. Isso não significa que sejam antipáticas. Pelo contrário, quando o gelo quebra, o papo é leve, sincero e direto, sem rodeios. E sim, muitos brasileiros se perguntam: elas gostam de estrangeiros? A resposta é: depende. Na Finlândia não existe o calor latino, mas existe curiosidade. Um homem bem educado, que respeita o espaço delas e demonstra interesse genuíno na cultura local, tem muito mais chances de conquistar a simpatia e talvez algo mais. Mas claro, isso não acontece da noite pro dia. O finlandês médio não é de abrir a vida pessoal na primeira conversa. Você precisa mostrar que está ali com boas intenções e que tem algo além de um sorriso e um passaporte. E essa é só a primeira camada de um país cheio de contrastes. Agora imagina como é viver num lugar assim seguro, silencioso e cheio de pessoas reservadas. Mas será que todo esse gelo também esconde armadilhas para quem vem de fora? Vamos descobrir agora. A primeira coisa que um brasileiro repara ao chegar na Finlândia é a sensação de segurança. Você anda nas ruas tarde da noite, vê bicicletas paradas, sem cadeado, crianças indo sozinhas para a escola e pensa: isso aqui não é real. Mas a taxa de criminalidade é uma das mais baixas da Europa. O número de furtos e assaltos é mínimo e quando ocorrem, geralmente são resolvidos rapidamente, sem a burocracia que tanto conhecemos. Mas isso não significa que não existam armadilhas para turistas desavisados. Em áreas muito turísticas de Helsinki, como a Praça do Senado ou os arredores do Porto do Sul, há casos de cobrança indevida por parte de motoristas de táxi clandestinos. Não é comum, mas já aconteceu de turista pagar o triplo do valor por uma corrida que custaria poucos euros. A dica é simples. Use sempre os apps oficiais como Bolt ou Uber ou o transporte público, que por sinal é eficiente e pontual. Outra questão são os preços camuflados. Em alguns bares ou pequenos mercados de imigrantes, principalmente perto de áreas portuárias ou estações, o valor não está claramente indicado e só aparece no final quando você já consumiu. Brasileiros mais impulsivos, acostumados com um jeitinho, podem cair fácil nessas armadilhas. Então, atenção aos detalhes. Agora, algo curioso: golpes de abordagem direta, como os que vemos em outros países europeus, praticamente não existem. Os finlandeses são discretos demais para isso, mas o frio, a distância cultural e o silêncio podem ser os maiores obstáculos, principalmente para quem chega esperando uma recepção calorosa ou amizades instantâneas.
É um país que não vai te enganar no comércio, mas pode te enganar nas expectativas se você vier despreparado emocionalmente. Se você chegou até aqui, é porque quer saber o que realmente interessa, quanto custa viver na Finlândia e se dá para um brasileiro comum se adaptar a essa realidade. A moeda usada no país é o euro e hoje um euro equivale a cerca de R$ 5,80. Sim, o valor assusta, mas calma, o custo de vida alto vem acompanhado de uma estrutura que entrega o que promete. Vamos aos números. Em Helsinki, capital do país, um aluguel simples de um apartamento de um quarto no centro pode girar em torno de 1.200 euros, o que dá aproximadamente R$ 7.000 por mês. Se for mais afastado, o valor cai para cerca de 900 euros. R$ 5.200. Já um apartamento maior com 2 quartos pode ultrapassar facilmente os 1.800 euros, ou seja, mais de R$ 10.000 mensais. Mas aqui está o detalhe, a maioria dos salários acompanha esse custo. O salário médio líquido mensal na Finlândia gira em torno de 3.300 euros, o que dá cerca de R$ 19.000 por mês. É claro que nem todo mundo recebe isso, mas a média já mostra que o poder de compra é alto. Quem ganha o mínimo ainda consegue morar, comer e ter qualidade de vida. Transporte público, uma maravilha. Com cerca de 70 euros por mês, R$ 400, você usa trem, ônibus, bonde e metrô à vontade. Tudo pontual, silencioso e limpo como deve ser. E o supermercado? Uma compra básica para 2 pessoas com frutas, legumes, arroz, carne e laticínios sai por cerca de 300 euros por mês, R$ 1.740. Claro, isso varia conforme o estilo de vida. Agora, o ponto alto, saúde e educação praticamente gratuitas. O sistema de saúde pública é eficiente e o ensino do básico ao superior é de qualidade sem custo direto. Isso tira um enorme peso do bolso das famílias. Trabalhar na Finlândia como estrangeiro exige, na maioria dos casos, conhecimento da língua. Mas em áreas como tecnologia, engenharia, pesquisa científica e turismo, o inglês já abre muitas portas. Ou seja, com preparo é sim possível viver bem, guardar dinheiro e construir uma vida com dignidade por lá. Mas e o dia a dia? Como é o comportamento dos finlandeses? O que eles valorizam? Como se relacionam? Como tratam os estrangeiros? Isso é o que vamos descobrir agora. A primeira coisa que salta aos olhos de quem chega na Finlândia é o silêncio. Aqui ninguém grita no transporte público, ninguém buzina no trânsito, ninguém invade o espaço do outro. O respeito pelo coletivo é quase sagrado. Os finlandeses são conhecidos por valorizarem a introspecção. Eles falam baixo, evitam contato visual prolongado e não puxam conversa à toa. Mas isso não significa frieza, significa respeito. E quando você quebra essa barreira inicial, descobre um povo educado, honesto e extremamente acolhedor. Outro ponto curioso, o tempo livre por aqui é sagrado. Os finlandeses fazem questão de ter seus momentos de calma, especialmente em contato com a natureza. Muitos têm casas em áreas rurais onde vão pescar, colher cogumelos ou simplesmente ouvir o silêncio das florestas. A relação com o tempo também é diferente. Aqui tudo funciona no horário sem atraso. Se você marcar um compromisso às 9 horas, eles estarão prontos às 8h59. E esperar mais de 2 minutos por alguém já é visto como desrespeito. E a alimentação simples, saudável e prática. Eles gostam de peixe, pão preto, batata e frutas silvestres. E o café é quase uma religião. A Finlândia é o país que mais consome café por pessoa no mundo. Agora, uma curiosidade que poucos sabem, o governo finlandês envia caixas com roupas, fraldas e produtos essenciais para todas as mulheres grávidas. Uma tradição que começou nos anos 1930. Isso mostra o cuidado com a base da sociedade. E quanto ao brasileiro, eles respeitam muito a espontaneidade do nosso povo, desde que essa espontaneidade venha com a educação. Brasileiros simpáticos, discretos e interessados na cultura local costumam ser muito bem-vindos. Já quem chega querendo fazer barulho ou impor sua maneira de viver acaba sendo ignorado. A verdade é que,
apesar de parecerem fechados à primeira vista, os finlandeses sabem valorizar quem respeita suas regras, seu espaço e seu silêncio. E é exatamente aí que a conexão começa a acontecer. Agora, a pergunta que não quer calar. Vale a pena viver na Finlândia? A resposta é mais complexa do que parece. Morar na Finlândia é como viver dentro de um relógio suíço. Tudo funciona, tudo tem seu tempo, tudo tem seu lugar. O país oferece um dos melhores sistemas de educação do mundo, saúde pública eficiente, segurança quase absoluta e uma natureza de tirar o fôlego. Mas antes de se empolgar demais, é importante entender que aqui o frio não está só no clima, ele também está no estilo de vida. A solidão pode bater forte, os dias escuros do inverno são longos e o silêncio, por mais poético que pareça, pode virar peso se você não estiver emocionalmente preparado. A adaptação pode ser um desafio, especialmente se você vem de um país quente, barulhento e cheio de interação como o Brasil. Não é só a língua que é difícil, é o jeito de pensar, o tempo que leva para criar laços, o ritmo mais lento da convivência. Além disso, o custo de vida é elevado, tudo é organizado, mas nada é barato. E para realmente viver aqui com qualidade, é fundamental falar ao menos o básico de finlandês ou você vai sentir que está sempre do lado de fora da conversa. Por outro lado, se você valoriza segurança, estabilidade, contato com a natureza, educação para os filhos e quer um ambiente que respeite o seu espaço, então a Finlândia pode ser exatamente o que você procura. Mas talvez a maior lição que esse país dá ao mundo é que felicidade não tem a ver com gritos de euforia, mas com a paz de viver sem medo, com o silêncio que acalma, com a certeza de que o dia seguinte vai ser melhor ou no mínimo igual. Agora eu quero saber, você teria coragem de encarar esse estilo de vida? Você moraria na Finlândia? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é o que dá sentido a esse canal. Se esse conteúdo te prendeu até aqui, não esquece, deixa o like, compartilhe com quem sonha em morar fora e se inscreva no canal. Isso ajuda demais a espalhar esse tipo de vídeo e mostrar que dá sim para viver melhor.